Olá, eu sou Leandro Marucci e hoje estou aqui para apresentar o evento mais tenebroso e aterrorizante de todos os tempos. A partir de agora você irá ouvir relatos de pessoas que vivenciaram experiências sobrenaturais. Você é livre para acreditar ou não. Vale também lembrar que alguns dos fatos aqui são fictícios, porém, outros aconteceram de verdade. Preparem-se, porque a partir de agora está começando o especial de Halloween 2022 da Plaid Records. A Amiga, por Jaqueline Severo. Oi pessoal, eu sou a Jaqueline. Gente, esse relato aconteceu há uns anos atrás, quando eu tinha um grupo de amigas. Nós tínhamos um grupo no WhatsApp, mais ou menos de umas 10 amigas do tempo da escola. E nós íamos para vários lugares juntas e éramos realmente muito unidas. Um dia, determinado dia, a gente foi para uma festa à noite e aconteceu um acidente muito feio, realmente, né? Com uma dessas meninas, infelizmente, ela acabou morrendo. Não sobrou nada do celular dela, nem infelizmente não sobrou nada dela também, porque foi horrível o acidente. Então a gente viu tudo acontecer em questão de pouco tempo. Então essa menina era administradora do grupo do WhatsApp, o mesmo grupo que a gente usava para se encontrar. Só que um dia eu disse para ela colocar mais alguém de administradora, né? Para não ficar só ela, né? E ela não queria. Então, o que aconteceu? Quando ela faleceu, todas nós acabamos saindo do grupo, porque não tinha como tirar ela de lá. Então a gente pensou, seria bom a gente sair, né? Para não ficar ela aqui, pra gente não ficar lembrando e vai ser muito ruim para nós, né? Aí a gente saiu, todo mundo saiu. Passou mais ou menos 1 ano e meio e bem no dia do aniversário dela, chegou uma notificação no meu celular que alguém tinha me adicionado a um grupo e eu fui olhar. Na mesma hora eu gelei. Eu pensei, quem é que tá fazendo essas brincadeiras com a gente? Brincadeira muito de mau gosto. Dizia lá, Fernanda adicionou você. Era o nome da minha amiga que morreu. Não teria como alguém pegar o celular dela, pois o celular dela se quebrou no acidente. Senhas, essas coisas, ninguém tinha para poder fazer uma coisa dessas. O grupo estava lá, do mesmo jeito, porém, só eu estava adicionada lá. Daqui a pouco veio uma mensagem nesse grupo. Mensagem de Fernanda.
Bem-vinda à minha festa. Nunca abandonarei você. A Lenda da Mulher Cabra, por Antoniel Silva. Os fatos mencionados nessa história aconteceram ao ano de 2008, no interior do Ceará, para ser mais exato. Em uma cidade pequena, com a faixa de 20 mil habitantes. Em cidades pequenas de interior, certamente vocês devem saber que praticamente todo mundo conhece todo mundo. Aqui não é diferente. Tínhamos eu, meus primos, vizinhos e amigos, a todos os dias que saíamos para brincar de bola de gude, empinar pipa, dentre outras brincadeiras. À noite, costumávamos nos reunir para fazermos contação de histórias e brincar em volta de uma fogueira. Isso tudo era muito normal para mim e para meus amigos. Era típico daqueles dias e daquele ano. Todos os dias brincávamos de pegar bandeira, dentre outras brincadeiras. Em um dia qualquer, todos nós decidimos ir para casa após ter faltado energia. Aquela noite passou a noite quase toda faltando energia. Na nossa cidade, havia pouca luz já com energia. Já sem ela, todos os postes que haviam estavam apagados, obviamente. Fomos todos para casa, deitamos em nossas camas e, de madrugada, algo muito estranho ocorreu. Na rua que vai subindo, em frente à minha casa, todos os cachorros começavam a latir. Uma latideira como sem igual. Quando de repente começamos a ouvir como se fosse patas de cavalo percorrendo as pedras do calçamento. Cidade de interior é assim. Algumas ruas têm pedras nos calçamentos, outras ruas têm asfalto e outras são feitas de terra, somente terra. Ouvimos esses galopartes de cavalo percorrendo a nossa rua, subindo em alta velocidade, e todos os cachorros corriam atrás desse barulho. Nós não sabíamos o que era. No entanto, os vizinhos muito curiosos colocavam seus olhos nas janelas ou nas frestas das portas e tentavam observar para ver se conseguiam verificar algo. No entanto, apenas um grande barulho, como se fosse de um cavalo, percorrendo com suas ferraduras sobre as pedras daquela rua, era observado. Nos dias seguintes, ou seja, durante uma semana, todos esses fatos continuaram a ocorrer, com um diferencial. Durante as noites, ninguém conseguia perceber nenhuma criatura estranha percorrendo nada. Durante os dias, nas partes onde havia terra, tinham pegadas, como se fosse de ferraduras. Durante a noite, ninguém conseguia ouvir nada. Repeti isso, enfatizando a estranheza daquele momento. No último dia, que lembramos que ouvimos este barulho, ouvimos as horas de uma cabra ou um cabrito, alguma coisa do tipo, berrando enquanto corria na noite, mas nada conseguimos ouvir. Eis uma antiga lenda que antigamente aconteciam muitas experiências literalmente bizarras, fazendo com que dessa forma viesse nascer uma mulher com parte de cabra, ou seja, metade de baixo parte de cabra, metade de cima parte de mulher. Dizem que essa cabra barra mulher barra mutante tinha seus chifres de ferro com seus olhos de fogo. Todos que moram na nossa rua contam essa mesma história. A veracidade dela, ninguém nunca, jamais quis ficar lá para averiguar. Ouvíamos durante uma semana, depois nunca mais ouvimos nenhum barulho relacionado. Essa é uma lenda que percorre a nossa rua, a nossa cidade, até os dias de hoje. O que realmente era,
ninguém nunca conseguiu ou conseguirá descobrir. O Abraço da Noiva, por Leandro Mendonça. Meu nome é Leandro, do Rio de Janeiro, e quero contar para vocês um caso que foi relatado a mim pela minha mãe e vou estar contando para vocês. Isso aconteceu há muitos anos atrás, provavelmente mais de 50, 60 anos atrás. Naquela época, não tínhamos a quantidade de casa que nós temos hoje, uma casa do lado da outra. Geralmente tinha aqueles espaços enormes entre uma casa e outra. E hoje o que a gente chama, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de birosca, né? Ou vendinha, que é aquela barraquinha que a pessoa abre na sua própria casa, né? E vende coisas miúdas ou então alguns gêneros alimentícios. Naquela época, para você encontrar um estabelecimento desse, você tinha que andar até quilômetros. E o tio da minha mãe precisou ir até um estabelecimento desse comprar, se eu não me engano, né, era álcool querosene, alguma coisa assim, que eles precisavam comprar. E as pessoas ainda questionaram: mas tá muito tarde, deixa para amanhã. Não, prefiro logo. Foi o que ele disse, né? E foi. Se encaminhou para tal vendinha. E caminhou, era muito distante. E em um certo momento ele passou por uma estrada e achou estranho que ele viu uma moça bonita, muito bonita, vestida de noiva, encostada na árvore. Apesar dele achar estranho, ele pensou: nossa, que moça bonita. Se quando eu voltar, porque a venda parece que já estava próxima a fechar, né? Essa moça ainda estiver aí, eu vou pedir um abraço. E seguiu o caminho dele. Quando ele retornou, já tinha comprado o que ele foi buscar e a moça estava lá, no mesmo lugar, aí encostado na árvore. E ele então se aproximou, olhou bem para ela e pediu um abraço. Ela então abriu os braços e deu um abraço nele. Quando ela deu esse abraço nele, segundo o relato da minha mãe, né, os ossos dele, né, começaram a se partir de todo o corpo, né? Acho que ele conseguiu chegar até em casa, contar toda a história, o ocorrido, e morreu, caiu no chão. Os ossos dele todos se quebraram, né? E esse é o meu relato para vocês. O Fantasma Ganancioso, por Fátima Ramalho. Anita era uma menina que acreditava na existência de fantasmas. Ao se aproximar o Dia das Bruxas, só queria sair para procurar as guloseimas na esperança de encontrar com um fantasma assustador. Sabendo que ia levar um bom susto. Inútil seria dizer que Anita
adorava histórias de terror. Na noite de 31 de outubro, colocou uma máscara e com os seus amigos foi procurar doces e um pouco de aventura. Quando voltou para casa, depois do jantar, já sem o disfarce, encontrou um local para guardar todas as guloseimas que tinha ganhado. Escondeu-as bem, pois não queria dividi-las com ninguém. Pouco depois, adormeceu. À meia-noite, um barulho a acordou. De imediato, Anita pôs a cabeça para fora do cobertor. Que susto! Aos pés da cama estava nada mais, nada menos do que um fantasma. Todo de branco, deslizando, flutuando. Anita observou atentamente e quase sem respirar. De repente, o fantasma desapareceu. De manhã, contou à sua família o que tinha acontecido durante a noite. A mãe tentava em vão convencê-la de que tudo não passara de um sonho. Mas Anita insistiu que os pais a acompanhassem até o quarto. Então, Anita indicou o local do aparecimento do fantasma. Surpresa! O esconderijo das guloseimas tinha sido assaltado. Não havia sinal dos caramelos, dos chocolates, nem das pastilhas que conseguiu com tanto esforço no dia anterior. Teria sido o fantasma? Os fantasmas comem doces? Hoje, 22 anos depois, Anita ainda não tem resposta. E os cientistas também não sabem em que consiste a dieta de um fantasma. O que Anita sabe é que se tivesse partilhado os seus doces naquela noite com os pais e irmãos, não teria ficado sem. Por isso, neste Halloween, divida os seus doces com quem puder. Não espere que um fantasma coma primeiro. O Mistério da Casa Velha, por Rodrigo Ricarte. Olá pessoal, aqui é Rodrigo Ricarte Marques de São Paulo. Essa história aconteceu comigo na minha adolescência e detalhe, ela aconteceu durante o dia, o que desmistifica um pouco essa história de que as coisas sobrenaturais só acontecem conosco à noite e nas madrugadas. Mas vamos a ela. Uma das minhas coisas preferidas que eu gostava de fazer quando eu ia passear no Ceará
era ficar brincando na casa velha. Eu falo casa velha que foi a casa que o meu pai nasceu, na casa dos meus avós paternos. E essa casa era uma casa antiga, né? O chão era batido, de terra batida. Não tinha nenhum tipo de piso como cimento, cerâmica. Era uma daquelas casas bem antigas que quem é nordestino e morou no interior sabe como é. Então eu ia muito nessa casa que o meu pai nasceu. Eu passava o dia lá brincando. Até que num determinado dia de sábado eu estava esperando da hora de me arrumar para ir para uma festa. Até que de repente eu comecei a escutar barulhos vindos debaixo da mesa da sala. Eu ficava brincando na sala da casa, era uma sala grande. Eu ficava por ali, dando voltas na sala, brincando ali perto da porta que dava para a varanda da casa, que lá a gente chama de alpendre. Bom, eu comecei a escutar batidas como se estivesse batendo num galão, que eu não sei se era um galão de querosene ou cal, mas eu sei bem que era um galão vazio que tinha lá debaixo da mesa. E esses batidos persistiam e de repente eu senti passar por mim como se entrasse dentro da casa um animal. Era como se fosse ou um ovino, né? Uma ovelha ou um carneiro, ou um caprino, um bode, um cabrito, enfim. Eu senti como se ele entrasse correndo, aquela marcha bem rápida, tocando o que lá no Nordeste a gente chama de chocalho. No interior é sinete, enfim. No interior de São Paulo é sinete. Bom, isso adentrou casa dentro e, enfim, eu ouvi só essa vez quando passou assim por perto de mim e balançou esse sinete e aí sumiu, desapareceu. Pouco tempo depois desse acontecido, voltaram as batidas novamente no galão e eu escutei uma voz. Ei! Mas relativamente alto, e essa voz dava a impressão de que ela vinha do lado de fora da casa, sendo que o lado de fora é a região dos fundos da casa. Eu estava na sala da frente e todo o resto da casa, da sala em que eu estava para trás ou para diante, já havia desmoronado com o tempo. Era uma casa antiga e principalmente da segunda sala em diante, a cozinha, os quartos, as paredes eram de barro, eram de taipa e a parte superior da casa, o teto, cume, o topo da casa era feito de ripas, caibro e linhas, né? Toras de madeiras bem grossas que eram estendidas assim, ficavam estendidas de uma parede à outra da casa, geralmente assim de comprimento, e o resto do madeiramento eles ficavam assim cruzados uns sobre os outros, aonde se colocava o telhado da casa. Então tudo isso já tinha caído, o cupim comeu, enfim. Então essa parte da casa estava toda ao relento. Então essa voz que eu escutei era como se ela estivesse do lado de fora da casa, mas dava para sentir sonoramente que vinha do outro lado da parede onde estava a mesa. Eu não preciso dizer que eu fiquei apavorado, né? Eu tinha 11 anos de idade quando isso aconteceu. Bom,
penso em duas questões. A primeira delas é que eu tinha um certo apego pela minha avó paterna. Tenho até hoje esse apego, mas mais é respeito por ela. E tenho esse apego porque desde pequeno, sempre em casa, eu fui ensinado a manter a memória dos parentes falecidos, principalmente a minha avó paterna. Eu tinha esse apego e tinha um apego muito grande por essa casa, né? Não sei se foi por isso, sabe? E a segunda questão é que diziam que aquela casa, na verdade, uma parte já era construída e a parte da frente o meu avô levantou depois. E falam que não se deve construir casa em cima de outra. Tem essa lenda, né? O que eu sei dizer é que eu fiquei assustado e saí dali, né? Falei pro meu primo que tinha acontecido esse lance comigo, que eu ouvi essa voz, ouvi essas pancadas na lata, né? No galão. Mas ficou por isso mesmo. Os meus tios tiraram um pouco de sarro. Só que algum tempo depois, conversando com meu irmão mais velho, o meu irmão mais velho também falou para mim que presenciou fatos parecidos com esse. Inclusive presenciou quando a minha avó estava já doente e perto de falecer. Ela já estava em seus últimos dias. O meu irmão mais velho estava lá com um primo meu na varanda da casa e de repente eles viram quando entrou uma pessoa. Essa pessoa entrou, ficou, segundo meu irmão, sentado ali no parapeito do alpendre. E aí meu avô chamou o meu irmão e o meu primo para entrarem. E aí eles perguntaram, né? Não vai chamar o homem que tá aqui não também para entrar? Meu avô disse, quem? Aí o meu irmão disse, não, tem um homem aqui, não vai chamar ele não? Meu avô disse, aqui não tem ninguém. E de fato, não tinha mesmo. Sumiu. E meu irmão já é falecido. E nesse dia a gente conversou, ele estava em perfeito estado de sobriedade, né? Ou seja, isso é verídico o que ele falou. E aí, enfim, nunca na verdade eu soube ao certo o mistério que envolve essa casa, né? Se aconteceu alguma coisa muito antes do falecimento da minha avó, que faleceu nessa casa, foi velada, inclusive na sala em que eu gostava de brincar, ela foi velada lá. Só sei que o tempo passou e eu, enfim, tornei-me adulto e nunca soube ao certo o que aconteceu naquele dia em que eu escutei aquela voz, os batidos no galão e presenciei, né, o som de um animal entrando casa dentro e com uma espécie de campa no pescoço. Fala, meus amigos, tudo beleza? Gente, agora eu voltando aqui na minha forma normal, né? Eu tô passando agora para finalizar, né? E para agradecer a todos que participaram do nosso evento, né? Tivemos 5 participações, tivemos aproximadamente uns 30 minutos aí de áudio. E eu espero que vocês tenham gostado desse nosso evento que a gente tá organizando já desde, acho que do mês de julho, eu estou organizando esse evento. E queria agradecer a todos que gravaram seus relatos, sejam eles reais ou fictícios, né? Eu queria agradecer a participação de todos, né? Queria agradecer a participação da Jaqueline, do Antoniel, do Leandro Mendonça, da Fátima Ramalho e do Rodrigo Ricarte,
contando aí seus relatos, suas histórias, né? Mais uma vez eu quero lembrar que alguns desses relatos aqui realmente são fatos reais mesmo. Outros já são criados para o nosso evento aqui. Mas valeu a participação de todos. Queria agradecer a você também que tirou um tempinho aí para ouvir o nosso conteúdo, né? O nosso evento, né? E se Deus quiser estaremos aqui de novo no próximo ano para fazer mais um especial de Halloween da Blind Records. Beleza? Então é isso, pessoal. Até uma próxima. Valeu! Realização Blind Records.